Luzinha vermelha. Então, mais uma vez, boa tarde. Vamos rogar a Deus que a gente possa sentir a sua presença entre nós, que a gente possa estar conectado com Jesus e a sua mensagem, principalmente essa que está aqui na frente, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que possamos ter o nosso coração dócil para ouvir a mensagem que hoje a gente vai conversar, que é: conhece-se a árvore pelos frutos. Então, na realidade, não tenho pretensões, a não ser humildemente que a gente possa conversar. E como se diz, toda vez que a gente lê o Evangelho, cada um tem uma maneira, às vezes, de interpretar. Então, começo assim com uma reflexão, dizendo que todos nós florescemos no lugar certo, na família certa, com os irmãos certos. Estamos neste mundo com a missão certa dentro da nossa capacidade. Temos a esposa e os filhos que merecemos, o trabalho que merecemos, tudo de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, quando a gente já vai estudar esse tema, conhece-se a árvore pelos frutos, só tem que ver eu até não tenho tantos frutos assim para oferecer. Calma, gente. Todos nós estamos na hora certa e no local certo. Sabe-se lá se na outra vida eu não tive grandes instruções, eu errei muito, e nesta agora eu estou produzindo um fruto. É o suficiente, a minha capacidade. Mas aquele que estudou muito, já está numa outra fase evolutiva, ele tem a obrigação de produzir mais. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, cada um está no seu momento e na sua hora adequada à evolução. O Evangelho, então, do qual a gente vai conversar hoje, é do capítulo 20, que são os trabalhadores da última hora. Aliás, perdão, eu queria fazer menção, que o capítulo 20 são os trabalhadores da última hora, para a gente compreender, então, aqui, o capítulo 21, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, todos nós sabemos que o mundo está numa convulsão, digamos assim, e que nós que estamos neste mundo para promover a transição para um mundo de regeneração, somos trabalhadores da última hora. Então, é normal, é comum, que nessa turbulência apareçam muitos líderes, muitas pessoas querendo nos mostrar diversos caminhos. A abençoada doutrina espírita que nos traz a possibilidade de uma fé raciocinada. O que significa uma fé raciocinada? Uma fé sem dogmas. Dogma é aquilo assim, está escrito aqui, eu tenho que cumprir. A doutrina espírita nos coloca de uma maneira diferente. Está escrito aqui. Nós juntos vamos raciocinar, vamos compreender e vamos executar se eu conseguir compreender. Então, nós temos uma fé racional. Vamos ler, então, o que nos diz: conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro, do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala
do que está cheio o coração. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los tens pelos seus frutos. Eu dei uma resumida aqui, tá, pessoal? Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Essa palavra é muito interessante, viu? Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar. Eu gostaria de chamar a atenção, antes de ir para o próximo slide, que Jesus sempre falou por parábolas, por metáforas, porque há 2000 anos atrás havia uma grande dificuldade de compreender a sua mensagem, que é de altíssimo nível. Ainda hoje, entre nós, muitos de nós, e por que não dizer eu também, às vezes tenho as minhas dificuldades de fazer a leitura do Evangelho e bem compreender. Mas a gente tem que lembrar que são, muitas vezes, metáforas. Metáforas é uma figura de linguagem, uma comparação. Então, aqui nos parece, assim, num primeiro momento, né, que aquele que está hoje produzindo bons frutos, né, é aquele que vai ser salvo. E aquele que hoje não está produzindo bons frutos, tá, é a árvore que será queimada. Pontinho de interrogação, pontinho de exclamação. Tem uma outra passagem do Evangelho que diz assim: se a tua mão é motivo de escândalo, vai e corte. Se os teus olhos são motivo de escândalo, vai e retire. Então, muitas coisas a gente não vai fazer a leitura ao pé da letra, mas é necessário que a gente entenda a mensagem que está por detrás. Então, eu não vou cortar a minha mão, mas se a minha mão é motivo de tentação por furto, eu vou tentar fazer a minha reforma íntima. Não há necessidade de cortar. Se eu hoje não consigo produzir grandes frutos em relação àqueles ídolos que a gente admira, lá, o fulano, ele tem uma facilidade de conversar, de fazer o bem, de ajudar na família. Gente, cada um no seu momento. Tá? É necessário a gente compreender que a gente tem um caminho a seguir. Tá? Então, para identificar o falso profeta, é necessário a gente observar seus frutos. Essa é uma essência que está ali no Evangelho, né? O caráter e a vida que leva, bem como o alinhamento e a coerência daquilo que fala e dos seus atos no dia a dia. Falsos profetas geralmente buscam honra, status, dinheiro, poder para si. Seduzem pelas palavras. E aqui eu chamo a atenção em amarelo que isso acontece no mundo terreno e também lá na mesa mediúnica. Então, o que nós temos que cuidar? E a doutrina espírita, por ser uma fé racional, ela vai nos dizer que a gente não é obrigado a aceitar tudo aquilo que nos é falado, e que a gente tem que ter um senso crítico. Então, se na religião A, B ou C é falado alguma coisa, que a gente conteste, inclusive aqui na doutrina espírita, mas que a gente possa compreender e desta compreensão ter a capacidade de melhorar e começar a produzir bons frutos. Lá no mundo espiritual, nas mesas mediúnicas, tem uma máxima que é muito utilizada entre os médiuns. Mais vale a gente negar, às vezes, 10 verdades a aceitar uma falsidade. Então, todo cuidado é pouco, porque os espíritos humanos, na mesa mediúnica, muitas vezes, como eles eram sentidos internados, né, eles querem nos seduzir com alguma vantagem. Assim como muitos que são profetas, são aqueles que articulam em nome de Deus,
muitas vezes querem nos seduzir com alguns milagres, mas muitas vezes não estão cumprindo aquilo que é o caminho, a verdade e a vida. Lembro-me de um irmão lá da região de Goiás, que fazia verdadeiros milagres, tá? E que ora está preso, porque abusou de mulheres em nome de milagres, né? Seduziu pessoas pelo seu encantamento e até por um dom mediúnico que ele tinha. Ele tinha o dom. Mas, enfim, sabe-se, e os repórteres falaram posterior, que ele era uma pessoa muito rica naquela região e que enriqueceu. Muitas vezes utilizando o título de espírita. Mas a gente sabe que o espírita verdadeiro não é assim que se comporta. Tá? Então, era importante falar essa palavra sedução aqui, tá? Então, a passagem bíblica do Evangelho de Mateus, tá? Ela vem significar e se pode identificar a verdadeira natureza de uma pessoa e o espírito, né? Através das ações, obras e resultados. Chamamos a atenção para a lei de ação e reação, escolhas e livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pela nossa condução nesta vida. Se um profeta vem e me diz assim, ó, vai e te atira naquele vale, em nome de Jesus, um pouquinho, vamos questionar. Então, não podemos dizer que a nossa vida está errada porque eu segui A, B ou C pastor, líder religioso. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio. E nós, como bons espíritas, temos o dever de estudar as obras espíritas para não cair nas tentações e nas seduções. Então, era importante colocar isso, que não devemos culpar muitas vezes o profeta, mas também temos que nos cuidar para não sermos aquela ovelha ingênua. Então, já havia falado a respeito da metáfora, né? Então, este capítulo, ele sugere que as ações de uma pessoa são um reflexo fiel da sua essência, né? Da mesma forma que um fruto, eu aqui citei um exemplo da parreira, né? Uma boa parreira, ela vai produzir bons frutos, bons cachos. Nós, como filhos de Deus, como posso dizer espírita ou simplesmente cristão, quando nós entendemos corretamente os ensinamentos de Jesus, nós, naturalmente, na nossa evolução, nós vamos aprender a dar bons frutos. Porque sempre vai falar a boca aquilo que sente o coração. Então, aquele bom espírito, aquele bom cristão que entende a mensagem de Jesus, ele a reflete e ele sai da casa espírita, da igreja, do culto, seja onde for, e ele vai lá e produz. Muitas vezes, o pessoal brinca entre nós, trabalhadores espíritas, sim, a gente é muito bom aqui na casa espírita, mas às vezes quando a gente sai, a gente já não faz a mesma coisa. Então, que a gente seja coerente com aquilo que falamos e com as nossas ações lá na rua, principalmente na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade. Jesus usa, então, essa analogia para ensinar a distinguir entre os falsos profetas e o descuido dos seus seguidores. Já fiz questão de mencionar, já dei a entender, que nós não devemos ser aquela ovelhinha ingênua que aceita tudo, mas que devemos conhecer as obras de Jesus, orar e vigiar. Tudo isso está no nosso Evangelho. O ensinamento que é usado, neste caso, da árvore que dá os frutos, né, é usado para discernir a verdade sobre profetas, líderes
e até mesmo sobre as próprias atitudes de uma pessoa em relação a si e à sua evolução. Nós precisamos refletir e não colocar a culpa sempre no outro. Ah, mas eu faço assim porque o fulano lá, ele disse que tem que ser assim. Não, é necessário que eu tenha consciência sobre a minha fé, que eu tenha segurança em relação aos ensinamentos de Jesus, e assim, passo a passo, eu vou evoluir. Por que eu vou evoluir? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelos seus ensinamentos. Não é porque o João, a Crislane, o pastor A, o pastor B, o evangelista C está falando alguma coisa. Nós somos utilizados, sim, para às vezes vir aqui conversar e instigar aqueles que nos ouvem o questionamento de como está sendo conduzida a nossa vida, tá? Mas todos nós, aos poucos, assim como o planeta, ele vai evoluindo entre saltos, entre tombos, entre acertos e entre erros. Mas cada erro nosso propicia a nossa reflexão e a nossa melhora. Significa, então, que a verdadeira natureza de uma pessoa ou de uma ideia é revelada por suas ações, os resultados, que são os frutos, né? E não pela aparência externa. Então, nós encontramos no nosso Evangelho, bem-aventurados os que têm puro coração, no capítulo 8, que fala da verdadeira pureza. A verdadeira pureza, que a passagem de Jesus, ele chega e ele vai se alimentar. Eu acho que os fariseus que olharam, mas esse costume é feio, onde é que já se viu? Comer um alimento puro com a mão suja, ao que Jesus diz que a verdadeira pureza está no nosso coração, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, cuidado muitas vezes, quando a gente olha um irmão mais desfavorecido, às vezes com uma roupa um pouco menor. O que interessa para nós, o que interessa para Jesus, é ele ver que todos que aqui estão, tá, estão procurando seguir os seus ensinamentos. Onde se encontram os bons e verdadeiros frutos que a árvore deve produzir? É uma boa questão, não é, gente? Quando a gente instiga que a árvore deve dar bons frutos, mas aonde é que nós vamos encontrar algo assim categórico que nos diga, faz assim, ação e reação, né? Tu faz assim que tu vai ter um resultado bom. Tu planta assim que tu vai ter bons frutos. Gente, é no Evangelho que nós vamos aprender a produzir os bons frutos, principalmente aqueles que gostam de ler o Evangelho, tá? E que fazem o Evangelho no lar, as bem-aventuranças. Também no capítulo, aqui é o capítulo 17, tem uma passagem maravilhosa, sedes perfeitos, e que nos fala a respeito do homem de bem, que é aquele que é correto, que segue os ensinamentos de Jesus, que se coloca no lugar do outro, que ama o próximo como a si mesmo. E ali é elencado quase uma centena de virtudes que a gente pode seguramente seguir, porque é um ensinamento de Jesus. Não é nenhum profeta que está falando, é Jesus que está falando isso. Tá? Atenção, eu tenho aqui, na hora de preparar a nossa palestra, eu coloquei lá naquela famosa inteligência artificial que está todo mundo utilizando. Mas todos nós somos profetas? Muito interessante. Sim, todos nós. Peguei um pedacinho lá que fala respeitosamente do catolicismo, que diz: todos os batizados lá no catolicismo são profetas, pois recebem o Espírito Santo quando são batizados. Recebem o que eles chamam de munus proféticos, que significa viver profético. Então, o católico ele tem que ser testemunha da mensagem de Jesus, usando a própria vida para ser a voz de Deus e das suas leis.
eu adorei o que estava escrito lá, porque eu acho que também tem tudo a ver, como bons cristãos, como bons espíritas que devemos ser. Ao que para nós espíritas, então, fazendo a pergunta, veio a resposta. Os profetas, nós, espíritas, né, são caracterizados pela humildade, pela natureza, pela pureza de coração e pelas obras benéficas que realizam, sem se anunciarem ou se promoverem. Aí o nosso evangelho, ele tem menção aqui a vários capítulos, eu citei alguns. O que faz a mão direita, a esquerda não deve saber. Capítulo 13 do Evangelho. Também, fora da caridade, não há salvação. Capítulo 15. Tá? Então, nós, espíritas, seremos reconhecidos pelos atos e pela vida que levamos, não pelo número de vezes que viemos à casa espírita, pelo número de passos que tomamos, pelo número de litros de água fortificada que tomamos, mas pela nossa transformação, pela nossa mudança, a tal ponto que a nossa esposa, o nosso marido nos diz: João, está melhor. E no nosso trabalho, o meu colega, o patrão, o meu subalterno, diz: há algo de diferente em ti. Que o teu vizinho possa dizer: João, Pedro, Maria, está diferente. As pessoas têm que perceber que Jesus está no nosso coração. E assim, então, eu estou sendo o verdadeiro. Não estou prevendo o futuro, mas estarei dando o meu testemunho. Já nos encaminhando para algumas conclusões, através daquilo que eu pude refletir, não que seja o certo, porque cada um hoje vai sair daqui pensando e refletindo sobre a sua maneira de entender este Evangelho. As ações revelam o caráter e seu momento evolutivo. Procurei dar a entender que cada um de nós está num momento evolutivo. Também usei o termo ali de que aquele que muito recebeu, ele tem a obrigação de produzir mais. Aquele que hoje está começando na doutrina, aquele que hoje despertou a vida espiritual, é o momento dele. Vocês lembram daquela passagem também do óbolo da viúva, que uma senhora lá colocou uma moedinha, e a moedinha dela valia mais do que os sacos de dinheiro dos ricos, porque os ricos estavam dando o que lhe sobrava, e ela, com a sua moedinha, estava dando o que lhe faltava. Então, entre nós, aquele que às vezes está começando na doutrina, ele está fazendo uma transformação. É o seu momento. Então, ele aos poucos, ele vai aprendendo a produzir os bons frutos. A ninguém será cobrado ou julgado, porque Jesus nunca julgou ninguém. O comportamento de uma pessoa, de uma maneira que ela trata os outros, é o seu fruto, pois revela o seu interior, aquilo que ela conseguiu aprender dos ensinamentos de Jesus. E o maior deles, sem dúvida, é amar ao próximo como a si mesmo. E está todo ele contido no capítulo 11 do nosso Evangelho. Devemos ter coerência entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Eu saio daqui, desta casa abençoada, essa casa de amor, aprendi coisas maravilhosas, eu não posso sair ali do portão e já ser outra pessoa. Eu tenho que manter a minha coerência, o meu equilíbrio, a minha harmonia, o meu amor. Mostrar àqueles que estão do lado de lá do portão que aqui se recebem mensagens boas, que aqui existe a possibilidade de nos transformarmos em pessoas melhores.
Somos responsáveis pelos frutos bons e maus, mais uma vez chamando a atenção para que sejamos críticos, que tenhamos a nossa fé racional, que se alguém disser que atira no poço, não vou me atirar no poço, não é assim. Jesus ensinou que eu tenho que me colocar no lugar do outro, que eu tenho que amar ao próximo. Então, que eu compreenda de uma forma racional os ensinamentos de Jesus. Cada pessoa é responsável, então, por cultivar bons frutos através das escolhas que vão refletir um coração transformado e alinhado com o bem e os ensinamentos de Jesus. Também nós temos um trecho do nosso Evangelho, e não sei se vocês estão reparando, eu estou citando o Evangelho o tempo todo, para que a gente leia, para que a gente estude, para que a gente compreenda o Evangelho. E num deles aqui nos diz, no capítulo, não se deve servir a Deus ou a Mamon. Essa semana que passou, eu fui num encontro municipal espírita, e a palestrante falou algo maravilhoso, que eu quero trazer para vocês. Nós espíritas, hoje já conseguimos compreender que o nosso espírito é imortal. Todo mundo consegue compreender? Perfeito? Ou seja, o espírito não morre, a vida vai continuar. Mas aí ela fez uma pergunta maravilhosa que eu também me questionei. Mas eu estou vivendo como um espírito imortal? Porque às vezes eu estou aqui servindo a mão, eu só estou preocupado com o dinheiro, com as aquisições, com o meu egoísmo, com as minhas necessidades. Eu não aprendi a ver o irmão, eu não aprendi a compreender sobre o bem e a caridade. E essas são as moedas que nós vamos levar para o outro lado. Então, agora, essa semana também aconteceu da nossa irmã Juliana ter partido para o outro plano. E nós comentamos no velório. A Juliana tinha seus defeitos, como todos nós temos. Mas ela levou moedas que a ferrugem não vai corroer. Que são as moedas de estar aqui no lugar dos outros, atender os nossos irmãos, que às vezes vêm para receber os lanchinhos, acolhendo a todos. Então, é isso que a gente vai levar, tá? Então, devemos servir a Deus e ter a compreensão e viver como espíritos imortais. Não só entender o que é um espírito imortal, mas viver. Jesus quer nos dizer, então, o bem e o mal da terra vem da sintonia interior dos seus habitantes, pois são espíritos em evolução. Não nos culpemos, gente, nós estamos evoluindo, com dificuldades de entender e aceitar a lei de amor, cada um no seu momento. Feliz daquele que já compreende e já está voando, fazendo bem a caridade. Assim, todo o trabalho da eliminação do mal tem que começar no autoconhecimento. Cada um tem que refletir lá no seu âmago, no seu interior, se eu já estou conseguindo, aos poucos, seguir o Mestre, através da reforma íntima. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Estamos em transição, a doutrina vem incessantemente nos falando sobre isso. Estamos procurando substituir a má semente. Precisamos buscar a perfeição, porque a porta é estreita. Eu tenho que escolher entre a porta da perdição, dos prazeres, do egoísmo, ou aquela porta que Jesus nos diz que eu tenho que dividir, que eu tenho que amar, fazer a caridade, fazer o bem. A escolha é nossa. O nosso irmão falecido também, Divaldo Franco, fez um livro sobre a transição planetária. Eu gostaria de citar também sobre os exilados de Capela, que no slide anterior eu coloquei muitos chamados, os poucos escolhidos, né? Que estamos num momento crucial. Então, aqueles que não seguirem os ensinamentos do Mestre, através dos inúmeros convites que são nos feitos para seguir a sua doutrina e os seus ensinamentos,
em determinado momento, como aconteceu neste livro aqui, que recomendo a todos lerem, Os Exilados de Capela, esses espíritos rebeldes que não querem fazer o bem, eles serão convidados a reencarnar num outro ambiente, porque a casa do Pai tem muitas moradas, né? Muitos planetas que estão, cada um numa fase. Então, eles serão convidados a retornar no mundo primitivo. Então, existe essa necessidade de nós buscarmos compreender mais do que nunca os ensinamentos do Mestre. E assim a doutrina espírita ela é fundamental para a regeneração do planeta, porque ela atua na transformação moral e espiritual dos seus fiéis, dos seus indivíduos, o que, por sua vez, eleva o nível moral de cada um e o coletivo da sociedade ao que a gente procura descrever aqui entre nós espíritas como a psicosfera do planeta, para a gente entender melhor. Olha a psicosfera que tem neste ambiente, porque está todo mundo pensando quase que a mesma coisa. Imagine se o nosso planeta tivesse todo ele agora pensando em Jesus, no bem, em fazer a caridade. Olha que psicosfera maravilhosa. Então, esse processo é uma evolução gradual e contínua de cada pessoa que desempenha um papel ativo através da sua transformação. O capítulo 6, o Cristo Consolador, nos fala a respeito dessa chegada do Espiritismo através do advento do Espírito de Verdade, onde nos diz que o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, chamando os homens à lei. Então, o Espiritismo ele é esclarecimento, ele é consolo, ele é estímulo à transformação moral, nos mostra de forma incontestável, já conversei a respeito da imortalidade do espírito, o desenvolvimento, e eu gostaria muito que cada um levasse daqui a importância de compreender a fé racional, não dogmática, e principalmente os ensinamentos de Jesus são pura pedagogia de amor e fraternidade. Então, gente, passei um pouquinho, 2 minutos, não queria me passar, mas que Jesus, e somente Ele, seja o nosso guia e modelo, para que a nossa árvore, que a nossa vida, que o nosso espírito possa produzir bons frutos. Muito obrigado, que cada um consiga levar algo de bom desta mensagem de Jesus. Nós vamos então, eu esperar a irmã encerrar lá.